Nesse vídeo a gente vai aprender como consumir serviços externos aqui dentro do OutSystem. Então, para isso a gente vai utilizar uma API, um Web Service, para consultar os endereços através do SEP. E nesse exemplo aqui a gente vai utilizar o serviço do ViaSEP. Então, esse site aqui, viasep.com.br, é um serviço que a partir do SEP a gente consegue consultar qualquer endereço aqui do Brasil, né? Então, pelo que fala aqui na documentação, eles utilizam a base do IBGE para retornar essas informações e é bem simples de utilizar. Aqui no site deles tem até um exemplo aqui que fica bem fácil da gente ver, ó. Então é uma URL, AWS, o CEP e o tipo de saída aqui, que nesse caso é JSON. Então se a gente alterar aqui na própria URL, a gente já consegue ter um retorno aqui, ó, de um endereço que a gente consulte. Então qualquer CEP aqui do Brasil ele vai aceitar. Então agora a gente vai ver como consumir essa API lá dentro do OutSystem, né? Para isso a gente vai copiar essa URL de exemplo, que vai lá para dentro do OutSystem. Nesse caso, como uma integração externa, a gente vai utilizar o nosso módulo de service aqui. Então vamos abrir o nosso módulo de service. Então, as integrações elas ficam aqui dentro de Logic e nesse caso é uma integração REST. Então a gente pode clicar com o botão direito. Nesse caso a gente vai consumir um serviço REST. Então a gente vai clicar aqui, botão direito em REST, consumo de REST API. Como aqui é um método só que a gente vai consumir, só através do SEP, a gente vai utilizar esse método simples aqui. Aqui em cima a gente tem como selecionar o tipo de REST, então nesse caso vai ser um GET, porque a gente vai só retornar as informações. A gente pode colar aqui o URL de exemplo. E quando a gente vai passar algum parâmetro pela URL desse serviço que a gente está consumindo, a gente coloca entre chaves aqui. Coloca entre chaves e determina um nome para esse parâmetro. Nesse caso eu vou colocar aqui como CEP. Aqui a gente poderia colocar algum cabeçalho se o nosso serviço fosse um pouco mais complexo, se tivesse autenticação. Nesse caso não. Então a gente pode vir aqui para a parte de teste, tá? Aqui a gente pode colocar um CEP de exemplo e clicar no botão de teste. Aqui ele já vai consumir a API e vai nos dar o retorno aqui do que foi consultado, né? Então a gente tem aqui o CEP que a gente consultou com as informações. E lá no início ele tem um body aqui que vai ser onde ele vai montar a nossa estrutura a partir de um JSON, né? Ou um texto simples. E como a gente já fez o teste aqui, ele dá até uma opção aqui de copiar esse retorno aqui do teste para a aba de retorno aqui dos nossos campos, da nossa estrutura do serviço. Então ele já copiou automaticamente aquela resposta, ele já copiou para cá, para que ele consiga depois montar a estrutura em cima desses campos aqui. Então beleza, a gente já testou, viu que está funcionando, é só clicar em Finish e ele já vai criar aqui para nós, ó, um consumo aqui do nosso serviço do ViaSEP, né? Então essa parte do OutSystem é fantástica, essa parte de integrações aqui é muito fácil da gente utilizar, integração com serviços externos, né? E aqui ele já montou automaticamente ó, o nosso parâmetro de entrada, que é o CEP, e o response aqui ele já criou os campos de toda aquela estrutura que a gente tem lá do teste que a gente fez aqui, ó. Já identificou automaticamente os campos, o CEP, o logradouro, e já criou aqui para a gente conseguir utilizar ele dentro do OutSystem. Então, para isso ele criou aqui, clicando com o botão direito, a gente pode ver a estrutura que ele criou. Então ele criou uma structure e dentro dessa structure ele criou todos os campos aqui que a gente vai retornar lá do nosso web service lá do ViaSEP. Então o que a gente vai fazer aqui é renomear essa action que ele criou. Então vamos botar aqui get endereço ViaSEP. A gente vai criar aqui uma nova action
dentro aqui da nossa camada de serviço. Nova action, get endereço by CEP. Então a gente vai ter um parâmetro de entrada, que é o próprio CEP, e a gente vai ter como retorno aqui, a gente vai criar uma nova estrutura, porque tem alguns campos aqui que pra gente não importa, né? IBGE, GIA, DDD, CIAF, isso aqui a gente não vai utilizar. Então a gente vai criar uma nova estrutura, só para facilitar depois o nosso consumo. Então a gente vai criar uma nova estrutura aqui, uma estrutura de endereço. Opa, ficou errado aqui, endereço. E a gente pode vir aqui e copiar só os campos que a gente vai utilizar. A gente vem aqui, cola dentro da estrutura, ele já copiou com os tipos de dados ali certinho. Beleza. Aqui localidade a gente vai alterar, aqui não é localidade, vai colocar o nome de cidade aqui para ficar mais claro. Beleza, a gente criou já uma estrutura. E o que a gente vai retornar dessa action que a gente criou aqui é basicamente o endereço. Endereço. Que é a nova estrutura que a gente criou. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é formatar esse campo de CEP aqui que a gente está recebendo, né, como parâmetro. Uma das coisas que a gente vai fazer é utilizar uma função trim aqui, que ele remove os espaços que sobram à esquerda e à direita, né, algum espaçamento que tenha vindo ali junto com o texto. E aqui a gente utiliza a função trim, abre parênteses, o campo, né, de texto que a gente vai querer remover os espaços e fecha parênteses aqui. Só que a gente vai fazer mais um outro detalhe aqui, que é fazer um replace. Se a gente vai pegar alguma informação que está dentro dessa variável de CEP e a gente vai fazer um replace, né? A gente vai transformar um caractere em outro. Nesse caso a gente vai querer pegar o traço, que pode ser que venha ali, né, preenchido nessa variável de entrada, e a gente vai substituir por nada. Então se vir um traço, ele simplesmente vai apagar esse traço. Beleza, a gente já conseguiu validar aqui que esse CEP não vai ter espaços em branco à esquerda e à direita, né? E que também não vai ter o traço. Então o que a gente pode fazer aqui também é retornar um campo aqui com iserro, então dizendo se teve ou não erro na execução desse processo, e uma outra com mensagem erro. Então a gente pode fazer uma validação aqui, se o CEP, se o tamanho do CEP, né, a quantidade de campos aqui, ó, quantidade de caracteres. Quantidade de caracteres que veio nessa variável de entrada aqui for igual, na verdade diferente de 8, porque se a gente olhar lá na nossa documentação do ViaCEP, ele necessita, ó, ele deve ser fornecido com 8 dígitos aqui. Então é obrigatório que se tenha 8 dígitos. Então a gente vai, para não acontecer erro, a gente vai validar aqui. Se for diferente de 8, a gente vai dar uma mensagem dizendo que o CEP é inválido. A gente consegue controlar o fluxo de execução aqui dos erros. Coloca um exception aqui, todas as exceções que derem a gente vai retornar dentro daquela nossa variável de erro. Então, quando cair um erro aqui no nosso web service, ele vai retornar. E a gente vai preencher aqui aquela variável de iserro, indicando se teve erro, a gente vai colocar ela como true. E também vai preencher a mensagem de erro aqui. A gente vai selecionar com exception erro. Isso aqui é uma variável de seção aqui que guarda todos os erros que teve na execução. E aqui dentro do nosso fluxo a gente pode forçar um erro. A gente vai dizer que é um erro que aborta a execução. Então quando o CEP for diferente de 8, a gente vai abortar a execução. E a mensagem de erro que a gente vai dar aqui é CEP inválido.
Então, quando o CEP for diferente de 8 caracteres aqui, ele vai cair num fluxo de erro, vai abortar a execução, ele vai cair nesse fluxo de controle de erros e vai preencher as nossas variáveis aqui com a mensagem que a gente setou aqui ao abortar a execução. Então, uma validação que a gente pode fazer antes aqui, na verdade, é verificar se está vazio. Então, se o CEP for igual a branco, né, ou vazio, a gente também gera um outro erro. Só que aqui a nossa mensagem vai ser CEP deve ser informado. Então, se o CEP for em branco, ele vai dar um erro. Se o número de caracteres for diferente de 8, ele vai dar um erro. E se a gente passou por essas validações aqui, a gente pode consumir lá o nosso serviço de CEP lá do ViaCEP. Então, para isso a gente arrasta aqui, ó, a gente vem aqui em REST, que foi onde a gente configurou o nosso web service, e arrasta ele aqui para dentro do nosso fluxo. E aqui ele necessita de um parâmetro de entrada, que foi o que a gente configurou, que é o CEP. Então, para isso a gente vai colocar nossa variável de entrada aqui de CEP, que a gente já formatou ela aqui em cima, né? Removeu os espaços e tirou o traço. E a gente vai retornar aqui do nosso serviço. A gente vai retornar as informações para nossa saída aqui, que é de fato o endereço, né? Então, para isso a gente vai colocar um assign aqui, selecionar aqui a nossa estrutura de endereço, selecionar o CEP e selecionar o retorno de CEP lá do nosso serviço, né? Então, ele vai vir aqui, vai preencher o CEP, buscar as informações e retornar para a nossa estrutura aqui dentro. Então, uma funcionalidade bem legal que tem aqui dentro do OutSystem que facilita bastante, eu preenchi a primeira variável, que é a variável de CEP dessa estrutura. Se eu clicar aqui nessa flechinha, ele dá uma das opções aqui automáticas, é o auto-assign de endereço. Então, clicando aqui no auto-assign, ele automaticamente já identifica os outros campos e preenche para mim. Então, eu não preciso vir aqui e preencher um por um. Ele automaticamente já preenche essas informações. Então, a gente pode nomear esse assign aqui, set endereço. E a gente força aqui, por mais que a gente tenha colocado como padrão, a gente vai colocar aqui que o erro é falso, né, que não deu erro, e que a mensagem de erro é em branco, tá? Isso aqui não precisaria, mas eu gosto de colocar aqui para ficar mais claro no nosso fluxo. Set retorno. Beleza, a gente já conseguiu agora consumir um serviço de CEP e transformou esse serviço em uma action aqui do nosso serviço, da nossa camada de serviço. Então a gente pode vir aqui e deixar essa action como pública. Ele deu aqui um erro, provavelmente porque a estrutura de saída desse web service, dessa action, ela não está pública. Então ele diz aqui que a nossa estrutura de endereço ela não está pública. Então a gente precisa alterar aqui a visibilidade dela para pública. Beleza, alterei aqui as informações. Agora eu já tenho uma action aqui que eu posso consumir nas minhas outras camadas, né? Então a gente criou o consumo do web service, criou uma estrutura e criou uma action aqui para ser utilizada dentro da nossa aplicação. Então a gente vai publicar aqui. Então essa foi uma das formas que a gente tem de fazer integrações aqui dentro do OutSystem, né? Para isso a gente utilizou então o serviço REST aqui do ViaCEP, mas a gente tem outras opções aqui, SOAP, componentes SAP, que a gente pode fazer integrações de forma bem simples aqui por dentro do nosso estúdio. Além dessas integrações, a gente tem uma ferramenta que é o Integration Studio, onde a gente pode acoplar código C#
Para criar componentes mais avançados ou integrações que já tenham sido escritas anteriormente, a gente pode acoplar ela no OutSystem aqui, utilizando a ferramenta do Integration Studio. Então esse é o vídeo que a gente viu consumindo serviços externos, e a gente vai utilizar isso aqui lá na nossa tela de cadastro, lá na parte de endereço. Então quando o usuário digitar o CEP, a gente vai retornar automaticamente o endereço a partir do CEP.